Bom, continuando então o nosso tutorial de criação de um jogo de plataforma 3D no Godot, agora a gente vai fazer a criação do personagem, iniciar a criação do personagem. Ele vai ser uma cena separada e depois vai ser importada no cenário. Então a gente começa criando uma nova cena. E o meu personagem eu vou criar como um kinematic body. Kinematic body, que é um corpo físico que as reações físicas dele são controladas mais via código e não tanto apenas pelo motor de física, né? Ao contrário do rigid body, que ele tem a física controlada pelo sistema. A maioria das vezes os personagens são feitos assim para você ter um controle maior sobre o movimento dele. Vou chamar aqui então de player. O player então ele vai ter uma representação física dele. Essa representação física a gente vai fazer por meio de objetos básicos, né? Poderia importar o modelo já com animações prontas, né? Como eu já fiz explicado na questão do cenário, mas aqui a gente vai criar com elementos básicos, aproveitando para mostrar como se faz animação no Godot, que também é uma ferramenta bem útil. Mesmo que você use um programa onde você importe as animações, tem outras animações de objetos dentro do jogo que você pode usar o próprio sistema do Godot. Então, para criar a representação do personagem, primeiro eu vou criar uma mesh instance para representar o tronco do personagem. Vou chamar aqui de tronco e vai ser um cubo. Esse cubo vai ter, pode ter 0.7 de largura, 1.2 de altura e pode ser 0.7 também de profundidade. Pronto. E a gente vai arrastar ele um pouco para cima do chão. Então aqui está o tronco do personagem, depois a gente pode ir ajustando e vou alterar já o material dele. Para a gente saber para onde o personagem está apontando, eu vou criar para ele, supondo que ele está olhando nessa direção, criar para ele um par de olhos, só para a gente saber qual que é a frente do personagem. Então esses olhos vão ser filhos do tronco. Criar aqui o olho da direita, vai ser uma esfera de raio 0.1, altura 0.2. Vamos ver aqui o tamanho. Pode ser um pouquinho maior. Acho que esse tamanho tá bom, na verdade. Um pouquinho maior, 0.15. Isso. Então aqui o personagem vai estar olhando adiante.
Da mesma forma, a gente vai criar o olho esquerdo. Então eu vou duplicar. Só vou mudar aqui a transform dele, a translação. Tá só o X aqui positivo. Pronto, tá ali. Então o nosso personagem está olhando para lá. E agora a gente vai criar dois elementos para ser a perna, uma representando o joelho e outra representando o pé, que eu vou criar com esferas. Só para ter uma visualização da animação dele caminhando. A gente vai aqui criar a animação dele parado, caminhando, também pulando. Então também vai ser filho de tronco, porque quando eu mexer o tronco, eu quero que mexa junto os olhos, né, e também as pernas. Então selecionando aqui o tronco, Mesh Instance, joelho direito, pode ser maior um pouquinho, 0.2, altura 0.4. Pronto, então aqui olha um pouquinho menor, 0.15, 0.3. Então isso aqui vai representar o joelho do personagem. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do tronco, apenas 1 metro tá bom. Pegar esse aqui, o olho esquerdo, né? Pegar os dois e baixar um pouquinho. Aqui está o joelho direito e vou duplicar para criar o pé direito. O pé pode até ser um pouquinho maior. Para mim mudar aqui, se eu mudar aqui o tamanho desse elemento, vocês vão perceber que mudam os dois. Por quê? Porque eles compartilham o mesmo resource, que é o mesh que foi criado. Então é o mesmo mesh, na verdade, internamente, que é usado nos dois, porque eu dupliquei. Para mim ter um mesh específico só para esse cara aqui, eu seleciono o meu mesh e clico aqui, ó, Make Sub-Resources Unique. Quando eu clico aqui, ele torna único os sub-recursos. Então agora esse sub-recurso aqui é só dele, que é o mesh. Bom, agora alterou só ele. Pronto, alterou aqui o pé. E agora eu posso duplicar esses dois. Duplico esse, colocar ele mover para baixo e duplico esse cara, coloco para baixo. Então esse aqui vai ser o joelho esquerdo e esse o pé esquerdo. E mudo o X dele para estar espelhado. E o do pé também.
Pronto, esse é o nosso personagem, bem estilizado, bem simples, mas é o nosso personagem. Além disso, ele tem que ter uma caixa de colisão. Então, como eu havia comentado para vocês, a colisão ela não precisa ser tão complexa quanto o mesh que a gente está trabalhando. Então, eu não preciso fazer a colisão do pé, do joelho, do olho. Eu posso criar uma colisão só, que é a colisão do personagem. Então, aqui em Player, eu vou adicionar um Collision Shape, porque o Player, o Kinematic Body já é um objeto de física, então eu só preciso colocar, não preciso criar um Static Body, que seria parado, que não seria o caso. Eu só preciso adicionar uma forma de colisão, porque o Kinematic Body já é um objeto de física. E o Kinematic Body dele, que vai ser o Collision Shape, eu vou criar. O mais comum para esse tipo de personagem é cápsula. Só que ele sempre cria cápsula deitado, embora para 99% das vezes, não vou dizer tanto, mas a maioria das vezes trabalha com a cápsula em pé, para o personagem, onde geralmente é mais utilizado. Mas você muda aqui com a rotação no eixo X. Então aqui selecionando Collision Shape, na rotação no eixo X, 90 graus, pronto, ela ficou em pé. E agora aqui eu coloco ela mais para cima, ajusto aqui o tamanho, para que fique consoante aqui com o personagem. Aqui ela está muito grande. Assim tá bom. Então o personagem já tem colisão. A gente pode também, bom, mudar algumas coisas, né? Mudar aqui o material dos pés dele. Então vou pegar aqui o pé direito, criar um novo material. Vamos fazer para contrastar com a grama, né? Tem que ser um azul. Aqui eu posso copiar o material, posso também salvar o material como recurso separado, mas aqui a gente vai só copiar. Eu vou colar no pé esquerdo. Pronto. Para colar também no joelho. Bom, temos aqui o personagem. Falta salvar, né? Então, Save Scene. Eu vou criar uma pasta aqui pro personagem. Vou chamar de Player. É o personagem do jogador. Não vou criar os braços, porque não vai ter utilidade por enquanto no jogo. Só para mostrar a funcionalidade básica. Se eu salvar, eu posso importar aqui no cenário para ver como é que ele fica em relação às outras coisas. Então, como filho de cenário, clico na correntinha, vou em personagem. Ó, importei aqui ele. Ó, tá ele aqui. Se eu executar aqui, pronto, tá ele parado lá no meio do cenário, flutuando no ar. A gente pode trazer aqui mais para perto da câmera. Tá aqui o nosso personagem. A gente não começou ainda a fazer nenhuma manipulação da física dele, nem de animações, tá? Para começar,
a gente pode fazer a animação inicial. A gente já começa a ver como que é o processo de animação no Godot. Então, para ele ter animação, eu vou criar como filho dele um Animation Player, certo? E agora eu vou fazer a animação dele parado. O que ele vai fazer parado? Ele vai ficar, não fica completamente parado, né? Então, quando ele está esperando alguma movimentação, o ideal é que o personagem exiba algum movimento para mostrar que, enfim, que não é uma estátua, né? Não é um objeto inanimado. Então, a gente vai tentar fazer aqui o processo de respiração dele. A respiração vai simplesmente fazer o corpo dele subir e descer com as pernas paradas. E claro que quando eu fizer subir e descer, como tudo é filho de tronco, as coisas vão subir e descer junto. Então, se eu subir ou descer o tronco, eu tenho que compensar o movimento das pernas também. Então, ele está paradinho aqui, então seleciono aqui o Animation Player e eu vou criar uma nova animação. Aqui embaixo eu tenho o tamanho da animação, né, e aqui os passos, né, de quanto em quanto tempo eu tenho os passos em segundos. Aqui o tamanho da animação a gente pode fazer em torno de 2 segundos, tá bom. 1 segundo para inspirar e 1 segundo para respirar. Só que a gente vai criar uma nova animação aqui. Vamos colocar aqui animação. É estranho, né? Animação parado, mas é animação quando ele está parado. Aqui a gente vai colocar aqui o tamanho, né? 2 segundos. Não funcionou porque não tinha criado ainda a animação. E aqui são os keyframes que a gente chama. Então, o que é um keyframe? Eu não vou fazer a cada frame como que vai estar o corpo dele. Eu coloco alguns pontos chaves. Por exemplo, quando ele inicia a respiração, quando ele inicia a inspiração, quando ele está no final da inspiração, e depois quando ele começa a respirar e quando ele finaliza a respiração. Então, esses pontos chaves eu coloco, e os pontos intermediários o próprio motor do jogo calcula isso. Então é assim que a animação, quando está trabalhando com gráficos 3D, geralmente funciona. Ou mesmo com gráficos 2D, com animação estilo cutout, que a gente chama, também funciona assim. É um personagem formado de pecinhas que se movem, por exemplo. Ao contrário de animação com pixel art, por exemplo, em que eu faço frame por frame, como que é a animação, né? Então, aqui eu vou fazer apenas os frames-chave. Então, quando ele está respirando, significa que o tronco dele vai descer. Então, primeiro, a gente vai fazer o tronco dele está na posição atual, né? Vou deixar nessa posição. E o que eu vou colocar aqui na animação? Qualquer propriedade que tenha chavezinha. Então, quase tudo no Godot é animável. Posso animar quase qualquer coisa do Godot. Isso é um ponto muito interessante desse motor. Daqui eu vou querer as transformações do corpo. Posso pegar só a translação, escala, rotação, ou posso pegar tudo, que seria o transform aqui. Então, nesse caso, eu vou pegar a transformada, que é uma matriz que tem toda a informação de rotação, translação e escala, e vou gravar, por exemplo, quando ele está nessa posição. Então, eu vou gravar o transform. Ele diz que se quer criar um novo keyframe, uma nova trilha para colocar os keyframes. Aqui eu vejo em que ponto eu estou. Aqui eu estou no ponto 0 da animação, que é o início. Só que além do tronco, eu vou precisar colocar as outras partes do corpo, porque elas também vão se mover. Tá? Então eu vou colocar também do olho, a transformada, do outro olho, do joelho, pé, o outro joelho e por fim o outro pé. Agora em 1 segundo, vou imaginar que
terminou o processo de inspiração. Então aqui o processo de expiração ele vai começar a inspirar, por exemplo. Então aqui eu vou baixar um pouquinho o tronco. Então aqui eu vou ter que ver certinho quanto que eu quero baixar. Então vou me certificar aqui que eu estou aqui em 1 segundo. Cliquei aqui no tronco. Vou vir aqui na translação dele e vou diminuir um pouquinho aqui a translação. Então, em vez de... vou subtrair aqui 0.2. Então, ele baixou um pouquinho. Subtrair 0.2. Bom, posso digitar aqui menos 0.2 e já subtrai direto. E as outras coisas, as pernas, por exemplo, elas não vão acompanhar esse movimento. Então, eu vou pegar o olho, o pé e o joelho. Então, o joelho direito, e vou somar 0.2. O pé direito e somar 0.2. Ó, elas ficaram no nível do horizonte de novo. Vou pegar o joelho, vou somar 0.2 e o pé esquerdo e vou somar 0.2 no Y da translação. E agora eu vou criar o keyframe. Para os olhos eu até não precisaria, porque eu resolvi não mexer. Ou eu posso até mexer um pouquinho nos olhos, então. Vou somar 0.1 na translação dos olhos. Não rotação, né? Translação. Aqui pode ser que a animação fique um pouquinho exagerada, mas a ideia é para mostrar ali o movimento. Agora, sem mexer aqui, porque senão ele vai voltar ao que estava desse keyframe aqui, eu vou criar os keyframes para o tronco, o transform. Eu mexi na translação, mas como o transform ele agrega toda a transformada dele, incluindo a translação e rotação, eu posso usar só o transform. Ou poderia usar só a trilha da translação que eu alterei. Vejam que aqui ele não pede para criar uma trilha, porque ele já criou, na verdade. Se ele pedir para criar, provavelmente eu estou mexendo em alguma coisa diferente sem querer, não no transform. Agora, para testar, além disso eu tenho que dizer que essa animação é em loop, ou seja, essa animação ela, quando ela chega no final ela volta para o início. E assim por diante. Então, para ele saber que é em loop, eu tenho que marcar esse íconezinho aqui, ó. Que é bem difícil de ver quando ele está marcado ou não. Ele fica azulado aqui quando está marcado. E quando está desmarcado, está em branco. Tem que deixar marcado para saber que é uma animação assim. Ó. Aqui o movimento ficou um pouco exagerado, mas o princípio dá a impressão de respiração quando o bonequinho está esperando. Poderia ter um pouco menos de movimento, ser mais sutil. Mas é só para mostrar o que está acontecendo a animação. Bom, como é que eu vou tocar a animação? Eu vou tocar a animação através... Tem diversas formas de fazer. A gente vai utilizar um animation tree, uma árvore de animação. Mas como a gente não vai criar nesse vídeo aqui a árvore de animação, vou colocar só como autoplay aqui. Ó. Se eu deixo isso aqui marcado, essa animação ele vai tocar automaticamente. Mas depois a gente vai fazer isso via código. E se eu olhar aqui no cenário... Ele está aqui, né? A gente vai selecionar aqui a câmera.
Vamos aproximar um pouquinho a câmera do nosso personagem. Deixar aqui o personagem mais próximo um pouco da câmera. E deixar também o personagem lembrando que com o botão do meio do mouse a gente gira, e se segurar o shift a gente faz a translação. Vamos colocar ele aqui mais próximo do chão, que ele ainda não tem gravidade, então não tem nenhuma movimentação. Vamos ver se pelo menos a animação vai funcionar. Então quando eu der o play, ó, vejo que o nosso personagem está respirando aqui no cenário. E aí, então no próximo vídeo a gente vai começar a ver as outras animações e começar a trabalhar também a parte de física e movimentação do personagem. Então, muito obrigado pela atenção.